Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade, no qual falaremos sobre o seguinte tema: por que ser espírita? Por que adotarmos as crenças espíritas? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você dar uma força muito grande para o nosso canal, para que ele possa crescer e levar a doutrina espírita para muito mais pessoas. Esse canal que não tem nenhuma motivação financeira, nenhuma motivação de ganho, cuja finalidade é apenas a divulgação da doutrina espírita. Você vai curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Você vai se inscrever no canal e você vai tocar o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos, e assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer nessa plataforma. O que faremos nesse vídeo então? Abordaremos a vida por três aspectos. Essa vida material, pelo aspecto materialista, pelo aspecto dogmático religioso e pelo aspecto espírita. Pelo aspecto materialista, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: pode uma pessoa materialista ser boa, praticar o bem sem esperar recompensas? Sim, eu conheço algumas. Mas convenhamos, essa é uma exceção. Por quê? Porque tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de motivação. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa da bandeira da esperança para continuar. Da bandeira dessa fé. Não digo nem da fé religiosa, não estou abarcando ainda por esse sentido, mas da fé em si mesmo, da autoconfiança. Então, faríamos as seguintes perguntas: se, na visão materialista, tudo acaba após a morte, valeria a pena eu lutar pelo bem, se depois de algumas décadas, ou nem isso, eu morrer, eu perder o meu corpo físico? Valeria a pena tanto esforço para trazer justiça à sociedade? Valeria tanto esforço para tentarmos implementar o bem no planeta? Respondam com sinceridade. As injustiças, que ainda que nessa tese não existam Deus, mas as injustiças, alguém que teve 90 anos para viver e alguém que não teve nem 2, 3 anos, muitas vezes, crianças que morrem em tenra idade de doenças ou acidentes. Então pense bem se a vida pode ficar ao acaso, pode ser um jogo de circunstâncias, de acasos. Pensem bem se essa doutrina materialista se sustenta. Pensem bem como a vida vista por esse prisma materialista, ela é tão injusta. Essa é a palavra certa, injusta. E aí nós vamos começar a abarcar então pelo lado dogmático religioso. Vamos abarcar sobretudo pelo lado teológico ocidental, principalmente o cristão. Precisamos aceitar determinados rituais e determinados dogmas de fé, artigos de fé, que muitas vezes não resistem à razão, para termos uma salvação individual, para podermos nos salvarmos do fogo do inferno após a morte do corpo físico. Toda uma teologia baseada no medo e na culpa, no medo de não sermos aprovados no dia do juízo final e na culpa por já trazermos o pecado de um casal que para nós é mitológico, chamado Adão e Eva. A culpa de ter que pagar por erros de nossos, entre aspas, ancestrais, segundo a teologia cristã. Então isso é justo? É justo nós realmente termos que pagar por erro dos outros? É justo com uma pessoa que já está sofrendo demais ser coagida muitas vezes a aprender pelo medo de ter que seguir alguma crença que não vá para um lugar muito ruim após a morte? E, segundo
a teologia cristã para sempre, condenado para sempre, sem nenhum tipo de perspectiva após o dia do juízo final, se não passar pelo crivo, sabe-se lá qual, do Deus Criador. Então, assim, eu quero deixar bem claro aqui que não estou fazendo uma crítica aos católicos. Tenho amigos católicos, tenho parentes queridos que são católicos ou evangélicos, cristãos. Eu não tenho nada contra essas pessoas, muito pelo contrário. Mas temos que avaliar pelo lado da razão. A razão, ela não pode estar contaminada pelo nosso afeto. Ela tem que ser dirigida pela lógica. Ela tem que ser dirigida pelo senso de justiça. E é aí que nós estamos navegando nesse vídeo. Então nós vamos ver que esse plano de salvação, segundo o dogmatismo religioso, ele é individual apenas. É claro que nós vamos ver que daqui a pouco nós somos os construtores do nosso próprio destino através do nosso livre-arbítrio relativo, que cada vez cresce mais à medida que a nossa consciência se expande, mas existe também um plano coletivo. E é sobre esse plano coletivo que a doutrina espírita nos fala. Mas antes de falarmos sobre esse plano coletivo, eu queria deixar caracterizado alguns dos princípios básicos que vão delimitar realmente por que eu sou espírita. E acredito que até posso falar pela grande maioria dos espíritas. Primeiro, eu sou espírita porque Deus, na visão da doutrina espírita, ele é infinitamente justo e bom. E ele não prefere nós espíritas a qualquer pessoa. Ele não tem preferência de suas criaturas. Ele estabeleceu um plano, a partir do momento que nós somos criados, ele já estabelece um plano de perfeição, ainda que relativa, se assim podemos dizer, pela estrada da evolução afora. Relativa porque perfeição absoluta, a meu ver, é só o Criador, é só a inteligência suprema, é só Deus. Então, a partir desse momento que ele estabelece esse plano para todos, então é uma doutrina muito justa. Mas, Marcelo, e aqueles que não conseguiram expandir sua consciência numa determinada vida? E aqueles que cometeram erros terríveis numa determinada vida no corpo físico? Como ficam essas pessoas? E aí entramos com o segundo elemento que é muito importante, com o segundo princípio básico, que é tão importante quanto todos os outros na doutrina espírita, que é o da reencarnação. Teremos quantas vidas forem necessárias a fim de que possamos chegar a esse estágio de consciência autorrealizada que o Livro dos Espíritos chama de espírito puro. É o último grau da escala, segundo a obra de Allan Kardec, e é claro, talvez tenhamos aí dentro desse grau muitos outros níveis que nós não temos nem condições ainda de imaginar. Mas é por isso que eu sou espírita, pelas oportunidades que Deus, apesar da nossa limitação, apesar do nosso remorso, apesar do nosso erro, apesar muitas vezes da nossa teimosia em resistir ao bem, da nossa teimosia em resistirmos ao amor, essas oportunidades infinitas que Deus nos concede para que possamos entender a luz que está em nós. Mas eu sou espírita também pela misericórdia, pela compaixão infinita de Deus, que nos põe aqui no planeta Terra, aqui nesse mundo material, melhor dizendo, nos tira do mundo normal primitivo, da nossa vida normal que é no mundo espiritual, nos põe aqui momentaneamente para aprendermos a compreender essa luz dentro de nós, em várias oportunidades, em várias encarnações, mas enquanto estamos aqui nesse corpo físico, ele nos permite que num grau qualquer nos comuniquemos
com os espíritos que estão no mundo espiritual, a esses espíritos amigos que nos dão força, que nos orientam, mas não é necessário ser médium ostensivo para receber essa benesse divina, esse bálsamo de paz através da mediunidade. Todos nós podemos sentir a influência dos espíritos num grau qualquer. Todos nós, ainda que não tenhamos essa mediunidade ostensiva, ao dormirmos, em muitas oportunidades, durante esse sono do corpo físico, nós realmente saímos do corpo e temos nossas experiências que alguns chamam de projeção astral, nós espíritas chamamos de desdobramento do corpo do perispírito, e não tem problema nenhum o nome que se dê. Mas esse é o fenômeno. Parcialmente desligados do corpo físico, porque se fosse por inteiro seria a morte, seria a desencarnação. Parcialmente desligados do corpo, nós entramos em contato com os espíritos queridos. Isso, é claro, dependendo da nossa sintonia, dependendo do nosso nível consciencial, dependendo de vários fatores morais que nós estejamos estagiando no nosso momento evolutivo. Então, Deus nos concede essa comunicabilidade com os espíritos de uma forma ou de outra, a fim de que possamos ir à frente, revitalizarmos a nossa esperança nessa vida que, por deveras, sim, é muito complexa. Por deveras, sim, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, ela se torna muito complicada. Se torna muito complicada essa nossa permanência aqui no corpo espiritual. E é por isso que Deus nos permite comunicarmos com outras dimensões no mundo espiritual. Somos espíritas porque cremos realmente que há vida em todos os planetas, não importa se é vida material, se é vida espiritual, mas há vidas em graus de consciência diferentes, e todos eles são solidários entre si. Não há alienígenas que virão destruir nosso planeta por serem mais evoluídos tecnologicamente. Isso é coisa de ficção científica, né? Dos filmes de ficção científica que não se preocupam muito com a moral. Mas há, sim, uma solidariedade que une todos os mundos, hoje encarnados na Terra, hoje encarnados em outro planeta, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, isso em qualquer parte do universo. Então somos espíritas, voltamos àquele plano coletivo, porque além desse plano individual de autorrealização que a doutrina espírita nos fala que temos, através da transformação moral e do autoconhecimento, Deus quer que nós sejamos bons por causa do plano coletivo qual nós estamos imersos, porque só é possível que o mundo de regeneração chegue a esse ponto se realmente as outras pessoas passarem a se preocupar mais com as demais. Só é possível chegarmos a esse nível de regeneração, pois ainda estamos nessa transição de provas e expiações para a regeneração, caso realmente comecemos a mudar o nosso nível moral, transformarmos-nos mentalmente nas atitudes, nas pequenas atitudes do cotidiano. E assim nós vamos formando uma nova consciência. Allan Kardec, na questão 982, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos. Ele perguntou o seguinte: é necessário crer-se nas manifestações espirituais, ou seja, crer na mediunidade, estar em contato com essa mediunidade ostensiva? É necessário fazer profissão de fé espírita, dizer eu sou espírita, frequentar um centro espírita, para garantirmos desde já a nossa felicidade? E os amigos espirituais respondem que não. Se fosse assim, seria um absurdo para as outras pessoas que não têm as mesmas crenças que nós espíritas temos. Seria um absurdo todos aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a doutrina espírita, ainda que a tecnologia hoje em dia permita a divulgação da doutrina espírita de uma forma muito rápida e ampla, mas muitos ainda não tiveram.
esse contato com a doutrina espírita e falecem e perdem o corpo físico sem o ter. Então seria muito injusto Deus nos analisar através das nossas crenças, mas Ele nos analisa através dos nossos sentimentos. Eles dizem: a prática do bem é o bem em qualquer lugar, é o nosso advogado em qualquer lugar. Então, a partir daí, nós vamos formando a consciência de que, para qualquer dimensão que nós formos após a morte do corpo físico, ou ainda aqui nessa estadia na vida material, o que interessa realmente é o que nós sentimos. E a manifestação desses sentimentos será a prática do bem ou a prática do egoísmo, da vaidade e seus afluentes. Então a doutrina espírita nos ensina um novo grau de consciência, um grau de consciência onde somos chamados a entender que a autolibertação é para todos, cada um a seu tempo, cada um de acordo com seu esforço e com a sua experiência evolutiva já adquirida, mas todos iremos chegar no mesmo patamar. É o que a doutrina espírita nos diz. Agora, para você que já é espírita, eu te pergunto, como estão os teus sentimentos de acordo com esses princípios que a doutrina espírita nos oferece? Como está a nossa prática como espíritas no dia a dia? Cabe a nós refletirmos cada vez mais nas pequenas atitudes do cotidiano, como está o nosso controle da raiva, do medo, da tristeza e da alegria também, por que não, no dia a dia. E para os que não são espíritas ainda, que começam a estudar a doutrina espírita, eu vos pergunto: o materialismo, com a extinção da vida após a morte, sem importar se você fez o bem ou o mal durante a vida, uma salvação para alguns que sigam algumas regras, que creem em alguns artigos de fé ou que pratiquem alguns rituais, ou essa moral autônoma pregada pela doutrina espírita, que nos traz esperança, mas que também nos traz responsabilidade. Cabe a você responder. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe, inscreva-se no canal. Meu nome é Marcelo Furtado, foi muito bom estar com você até aqui no final do vídeo e fique no nosso canal que vídeos novos surgirão com temas importantes para que a gente continue entendendo a finalidade dessa nossa estadia no mundo material. Muito obrigado a todos.